Olá, boa noite a todos. Boa noite, tudo bem, Natália, Flávia, tudo bom? Bom, É, bem-vindos. Obrigado aí por terem aceito o nosso convite para essa conversa aqui com a coordenação. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou José Feres, eu sou o coordenador do curso de graduação em Ciências Econômicas da EPGE. Tá? E estão aqui comigo também a Natália e a Flávia da minha equipe. A Natália, a Flávia, se quiserem abrir, né, a câmera aí só para dar um alô para eles. Tá? E a ideia, tá, dessa nossa conversa de hoje é bater o papo com vocês, né, falar um pouquinho mais aí de alguns detalhes sobre o processo seletivo, né, que a gente vai ter agora em fevereiro, em novembro, e tirar a dúvida de vocês também, né, e ter aqui um espaço aí para caso vocês tenham alguma dúvida sobre o processo, tá? Então, eu preparei uma pequena apresentação, tá, para vocês, né, saber um pouco mais, né, os pontos principais aqui do processo seletivo, e depois que eu fizer essa apresentação, eu vou abrir, tá, a palavra para vocês. Vocês podem abrir o microfone, se quiserem falar, podem também colocar no chat, tá? Então, fique à vontade, tá, para colocarem suas questões aqui no chat, ou se quiserem, para abrir o microfone também, tá, para fazer uma coisa mais informal. Eu vou então fazer uma pequena apresentação, que a ideia é um pouco, né, falar um pouco sobre o processo seletivo, né, da nossa escola, tá? Deixa eu abrir aqui então a minha com vocês. Basicamente, né, quer dizer, o que eu queria passam sobre diferentes, né, quer dizer, processos que nós temos, tá, e dar um pouco mais de detalhes sobre eles. Peraí, só meus slides aqui, só um minutinho, por favor. Tá, então, na verdade, né, nós temos 4 modalidades de acesso, tá, para o nosso, né, ano de 2024. Tá? Bom, a primeira modalidade, né, é o exame vestibular, tá, que vai ocorrer, né, no dia 15 de novembro. Eu vou começar falando sobre essa modalidade. Nós temos também, né, o acesso pelo Enem. Tá? Então, com a nota do Enem também vocês podem se candidatar, né, para o nosso processo seletivo. Temos os diplomas internacionais, tá? A terceira modalidade de acesso, para aquelas pessoas que estão em escolas internacionais ou em escolas bilíngues, né, que estejam seguindo aí um IB, no um SAT, no caso de escolas mais ligadas à tradição americana, ou, né, o Abitur para os alemães. E, finalmente, né, temos uma quarta modalidade, que essa aqui é só para aqueles que já estão cursando o ensino superior, que seria a transferência externa, tá? Que quem vem de outras, né, universidades ou pessoas que já têm são portadores de diploma, né? Então, essa última modalidade aqui inclusive, é um edital à parte, tá? Seriam só para aquelas pessoas que já estão no ensino superior. E a ideia, então, nessa primeira parte aqui da nossa conversa, eu vou apresentar um pouco mais, né, a essas modalidades de acesso, falar alguns detalhes sobre ela, tirar algumas dúvidas, e depois, qualquer dúvida que tenha ficado, né, para vocês, a gente pode, né, fazer perguntas e respostas aqui, tá? Depois de eu acabar de falar sobre elas, tá? Bom, então, eu vou começar falando sobre o vestibular, tá? Então, algumas datas importantes, né? Então, o nosso vestibular, tá? O prazo de inscrição é até o dia 20/10, então até a próxima semana, na sexta-feira da próxima semana, tá? Eu deixei aqui também o site da inscrição, né? Porque depois eu vou ter que entrar para mostrar algumas coisas para vocês, né? Onde é que vocês conseguem encontrar provas antigas e tudo mais, tá? Mas esse é o nosso site de inscrição. E lembrando que esse ano nós voltamos ao formato presencial, né? Que a partir de 2020 nós estávamos fazendo provas online, tá? E a partir de agora nós retornamos ao presencial. Tá? Então, né, vai ter a prova no único dia, tá? Tanto discursiva quanto objetiva, no dia 15 de novembro, inclusive é um dia feriado, tá? E ela será presencial, né, e pode ser feita no Rio de Janeiro ou em outras cidades, como eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Bom, logo em seguida nós publicamos os gabaritos e o resultado do nosso vestibular sai em 6 de dezembro. Tá? Bom, sobre a prova, né, eu queria destacar, né, aqui, né, nesse único dia, nós temos aí, tá, 4 blocos de provas objetivas, tá, que é matemática, ciências humanas, língua portuguesa e inglês, tá, e 2 provas discursivas, tá, nós temos só uma discursiva em matemática e a prova de redação.
Tá? Observem, né, que o vestibular da EPGE tem uma particularidade que nós não temos provas de ciência da natureza, né? Nós não temos provas sobre conteúdos de física, química e matemática. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui, que a gente não tem, tá, esse conjunto de provas de ciências da natureza. Tá? E eu queria chamar a atenção também, né, quer dizer, para o peso, né, que nós damos à matemática. Né? Se vocês somarem os pesos aqui, tá, todas essas provas, vão ter um peso 30 ao todo. Tá? E desses 30, observa que 16, né, dos 30, né, desse peso vai para a matemática. Então, quer dizer que 53% da média final, né, é ligado à matemática. Então, quer dizer, nosso vestibular não exige, tá, a parte de física, química e biologia, e é muito, né, dá muita ênfase na parte quantitativa, até porque o nosso curso, né, tem esse viés mais quantitativo. Tá? Então, né, a matemática, tá, ela tem um peso bastante significativo dentro da nossa prova, e se vocês pegarem também a redação, né, somando a matemática e a redação, praticamente 80% da nota final. Tá? Então, nós teremos, tá, na parte da manhã as provas discursivas, tá? E depois, na parte da tarde, teremos as provas objetivas, tá? Tudo isso num único dia, né? E, como eu falei, né, quer dizer, né, é sempre bom, né, treinar, tá, com as provas que estão disponíveis no nosso site. Né? Lá vocês também podem consultar provas antigas para entenderem, né, como é que mais ou menos o teor das questões, né, tentar ver um pouco, né, o tamanho das provas também. Tá? Então, eu recomendo a vocês, tá, que vão lá. Deixa eu só abrir aqui. Então, se vocês forem aqui na página, tá, do vestibular, tá, depois eu até posso deixar aí no chat para quem quiser olhar, tá, vocês podem, né, tá, então, que vocês vão encontrar, tá, os gabaritos antigos. Tá? Então, vocês têm aqui, tá, as provas antigas com gabaritos desde 2016 até 2023. Então, as últimas 8, né, provas do exame vestibular, tá, da EPGE. Então, é ótimo, né, para treinar, dar uma olhada mais ou menos como é que é o grau de dificuldade das questões, né, saber, né, mais ou menos qual o tamanho da cada prova. Então, tá, isso está tudo disponível aqui no site, tá aqui no cantinho, por isso que eu chamo a atenção, porque nem todo mundo, né, percebe, tá? Mas aqui em provas e gabaritos, vocês, né, podem clicar aqui, tá? E vocês podem ter acesso a esse material. Pesos, onde vocês podem encontrar as provas antigas. E aqui, então, né, como eu falei também, tá todo, né, o exame é feito num único dia, tá? Então, na parte da manhã, tá, temos o primeiro bloco que vai de 8 às 11h30 da manhã, tá? E o segundo bloco é na parte da tarde, de 2 às 5h30. Tá? Observem aí, tá? Isso está lá no nosso edital, tá? Aqui os portões fecham 15 minutos antes do início da prova, então, né, se programa para chegar com certa antecedência, tá? Porque tem esse intervalo entre o fechamento do portão e o início da prova, né? Então, aqui os portões de manhã fecham às 7h45, né, com o início da prova às 8h. E à tarde, eles fecham às 13h45, com início das provas às 14 horas, tá ok? Mas, né, é tudo num único dia, tá? E locais de prova. Como eu falei, nós voltamos agora à prova presencial, né, o que é muito bom, né, porque eu acho que dá menos ansiedade, né, do que fazer uma prova no computador. E né, quer dizer, apesar do nosso curso ser localizado no Rio de Janeiro, tá, o processo seletivo pode ser feito em outras cidades também. Né? Então, por exemplo, se alguém que não more, né, no Rio de Janeiro, né, quer dizer, nós temos aí né, uma aplicação de prova em várias capitais. Né? Então, por exemplo, quem é de Minas Gerais vai ter lá em Belo Horizonte, né, será aplicado prova. Em São Paulo tem tanto na capital quanto em Campinas. Né? No Mato Grosso do Sul tem Campo Grande e assim por diante. Tá? Então, né, basta assinalar, né, quer dizer, na hora da inscrição, né, qual é o local de preferência. Tá? Tem um detalhe aí, né, quer dizer, que são 3, né, cidades. Tá? Quer dizer, ninguém vai ser alocado, tá, para a cidade, né, quer dizer, que não seja a sua primeira opção, tá? Mas aqueles que forem fazer prova que não estiverem no Rio, tá, tem que colocar, né, entre as opções o Rio de Janeiro, tá? Quer dizer, mesmo sabendo que a prova não será feita no Rio de Janeiro, coloca a primeira opção, né, para fazer a prova, por exemplo, né, em Campinas, né? Coloca a primeira opção, então, Campinas, que é onde, né, quer dizer, você irá de fato fazer a prova, tá? E
né, em seguida, tá? Quer dizer, coloque, né, dentre as outras duas opções, coloque Rio de Janeiro, tá? Quer dizer, porque, né, é obrigatório, tá? Quer dizer, que uma das, né, a cidade do Rio de Janeiro, né, que é onde fica a escola, esteja numa das três, tá? Mas, né, apesar, né, então, né, não precisa vir ao Rio de Janeiro para fazer a prova, tá? Basta estar perto de alguma dessas cidades. E como eu falei, tá, já mostrei isso, né, aqui no site, tá? Quer dizer, vocês encontram, tá, na página do vestibular, tá, a prova dos últimos 8 anos com os gabaritos. Bom, a segunda modalidade, né, que nós temos é o Enem. Tá? Quer dizer, o Enem, tá, é outra modalidade que é processo seletivo, também temos vagas, né, abertas ao Enem. Tá? O prazo de inscrição, né, vai até um pouco mais longe, tá? Então, né, o prazo de inscrição do vestibular é até agora 20 de outubro. Tá? O prazo de inscrição do Enem é dia 5 de janeiro de 2024. Tá? Quer dizer, você se inscreve quando, né, a nota do Enem chegar em janeiro, né, que está previsto para chegar em meados de janeiro, tá? Ela já vem diretamente, né, para nós temos acesso a ela, né, e a partir da pontuação nós fazemos a classificação, né, né, de acordo com a pontuação do Enem. Tá? É uma coisa importante que algumas vezes perguntam, né? Quer dizer, as pessoas podem participar ao mesmo tempo das duas modalidades. Quer dizer, então, a pessoa se inscreveu no vestibular, né? Mas gostaria também, né, de se inscrever via Enem. Não tem problema, tá? Quer dizer, são duas inscrições separadas, né? E pode ser feitas de maneira concomitante. Tá? Então, né, quem quiser participar do processo seletivo vestibular e participar também com a nota do Enem, tem que fazer duas inscrições diferentes, tá? Mas isso é possível de ser feito, tá? As notas, tá, podem ser inclusive de anos anteriores, isso aí você indica no processo de inscrição, tá? Quer dizer, se quer que seja considerada a nota do Enem, né, a partir de 2020, vai ter que ser um ano específico, né? Então, né, quer dizer, para aquelas pessoas que estão saindo, né, que eu acho que é a maioria que estão saindo do ensino médio agora, né, em princípio indicarão, né, o Enem 2023, tá? Importante lembrar, tá, que lá no edital, né, é obrigatório, tá, para quem quiser se candidatar pelo Enem, para que tenha selecionado o idioma inglês, tá? Quer dizer, porque assim como o nosso vestibular tem a língua inglesa e nós temos várias cadeiras, disciplinas em inglês no curso, tá? Então, né, a opção de língua no Enem tem que ter sido inglês, tá? Quer dizer, para que a candidatura seja considerada válida, tá? E como é que se calcula a nota do Enem? Tá? Na verdade, é uma média simples. Tá? Nós pegamos a média das provas objetivas, somamos, né, elas com a redação, dividimos e aí conseguimos a média final por média aritmética. Tá? E a nota mínima para ser considerado, né, no processo seletivo do Enem é de 750. Tá? Então, né, aquelas pessoas que, na média, tá? Quer dizer, então, pode ter tirado abaixo de 750 em uma determinada prova, não tem problema, desde que a média tenha ficado em 750, né? Então, se tirou uma nota alta em outra, né, em outra prova e compensou, não tem problema nenhum, tá? Mas a média final, né, a média aritmética, tá, tem que estar, né, de 750 ou mais para ser considerado no processo seletivo, tá? Aqueles que, né, tiverem um pontuação abaixo são eliminados. E o que acontece? Não? Então, a pessoa se inscreve, tá, no processo seletivo do Enem, indica, né, qual é a nota que quer que seja usada, né? Basta fazer isso, tá? E, né, nós vamos divulgar. Isso pode ser feito, como eu falei, até o início de janeiro, naquela data, tá? E o resultado final, né, do processo seletivo do Enem, ele tá, 7 dias úteis após a divulgação das notas, né, pelo MEC para as instituições de ensino. Então, dá em torno aí de 8, 10 dias depois, tá, da divulgação da nota, eles vão enviar para a gente, tá? O MEC envia também, né, para a gente, e a partir da gente tem, então, acesso às notas, né, dos nossos candidatos, a gente ranqueia, obviamente, né, por ordem decrescente, tá? Para, então, né, fazer a nossa seleção via Enem, ok? Tá? E, por fim, tá, a terceira modalidade, né, de entrada para quem está acabando o ensino médio são os diplomas internacionais, né? Essa aqui é mais focada, como eu falei, naquelas escolas internacionais ou bilíngues. O prazo de inscrição também se estende até o iniciozinho do próximo ano, é o mesmo prazo que nós temos para o Enem, tá? Então, 5 de janeiro de 2024. Tá? E, de novo, tá? Quer dizer, uma pessoa que estuda numa escola internacional, quer fazer vestibular e quer fazer Enem. Não tem problema, pode entrar,
pelas três modalidades, tá? São três inscrições diferentes, mas, né, pode ser inscrito, tá, simultaneamente nos diferentes processos, tá? E para essas pessoas de diploma internacional, tá, tem pontuações mínimas requeridas, tá? Então, para aqueles que estão fazendo o IB, tá, tem que ser uma nota do IB, né, maior ou igual a 34, tá? O Abitur, né, que é o exame das escolas alemãs, tem que ser menor ou igual a 2,3, o SAT, tá, que são, né, as escolas, né, mais ligadas à linha americana, tá, 1.200 pontos, e para o francês, né, que é o BAC, tá, tem que ser uma nota maior ou igual do que 10 pontos. Então, quem Ai, está aqui, né, o aluno se inscreve, tá, vai enviar as notas, tá, e aí nós vamos ranquear, né, que esse ano que tem que ter uma nota mínima equivalente a esse aqui para ser, né, fazer parte do nosso ranqueamento. Tá? E por fim, tá, isso aqui, né, eu vou falar rapidamente, mas eu farei essa modalidade aqui são para aquelas pessoas que já estão cursando, né, o ensino superior. Tá? Então, pessoas que estão em outra universidade queiram se transferir, né, para a FGV, aqui para a IPGE, ou pessoas que já concluíram o seu curso, né, de graduação, queiram fazer uma segunda graduação, né? Aí, no caso, seria a modalidade portador de diploma. Tá? Para essas pessoas, tá? Eu não vou me estender tanto aqui, tem inclusive um edital à parte, que se encontra também lá né, no site do vestibular, né, com toda a documentação necessária, tá? E nós temos 10 vagas destinadas, né, a essas pessoas, tá, que queiram se transferir de outras universidades ou, né, queiram, né, fazer uma segunda graduação conosco, que já sejam portadores de diplomas. Essas pessoas, tá? Quer dizer, os prazos são um pouco diferentes, tá? Quer dizer, então tem que fazer a inscrição e o upload dos documentos, que tem que mandar histórico escolar, né? Uma série de documentos, né? Falando sobre a trajetória também ao longo do ensino superior, né? O prazo vai até o dia 17 de novembro, tá? E no dia 1º de dezembro tem avaliações, né? Que é a fase de avaliação, tem a avaliação escrita, que é composta de uma prova de matemática e outra de português, e uma entrevista feita com uma banca de professores, tá? Isso em tudo, então, é realizado no dia 1º de dezembro, também de maneira presencial, tá? Quer dizer, então, né, as pessoas que moram no Brasil, tá, precisam vir ao Rio de Janeiro, tá, para fazer essas etapas. Depois, né, só para completar aqui o processo, para quem está fazendo transferência externa ou portador de diploma, tá, a pré-matrícula, tá, e depois, claro que, né, as pessoas que já fizeram disciplinas, a gente faz uma análise aí de dispensa e tudo mais, isso é feito, tá, entre 18 de dezembro e 11 de janeiro, ok? Então, né, essa aqui seria o calendário até o dia 17, está tudo matriculado, tá? Então, né, esse seria o calendário para transferência externa e portador de diploma, né? Eu queria falar um pouco, né, que sempre me mandam muitos e-mails sobre isso, sobre questão de bolsas, né? Quer dizer, a nossa política de bolsas, tá? Nós temos várias modalidades de bolsa, então eu vou aproveitar aqui, antes de abrir, né, o espaço para perguntas, né, falar um pouquinho sobre a natureza de cada uma, quais são os requisitos, né, quer dizer, para que essa bolsa seja atribuída. Então, nós temos aqui 4 modalidades de bolsa, tá? Quer dizer, uma não é estritamente bolsa, como eu vou explicar. Primeiro é a Bolsa Mérito, tá? Então é aquela bolsa, né, para os primeiros colocados dos processos seletivos, né, vestibular e Enem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, tá? Nós temos também a Bolsa por Demanda Social, tá? São aquelas bolsas, né, de candidatos que, né, não tem uma capacidade de pagamento, e aí nós temos, né, quer dizer, né, condições, né, de conceder bolsas também por critério social, tá? Que a nossa filosofia, né, nós queremos que bons alunos não fiquem de fora, né, da FGV por, né, questão de bolsa, tá? Nós temos também, né, as bolsas adicionais, tá? Que são bolsas concedidas ao longo do curso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre elas mais tarde. E nós temos a nossa modalidade de financiamento estudantil, né, que no fundo é um empréstimo, né, quer dizer, em que o aluno, né, vai realizando o curso sem custos ao longo do curso e seria equivalente ao FIES, tá, que seria então, né, o financiamento estudantil do governo. A FGV tem um mecanismo de financiamento com os próprios recursos da FGV.
tá? Que replica, né, o FIES, que é o financiamento, né, governamental. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas modalidades aqui, quem faz jus, quem não faz jus, tá? Para explicar um pouco, né, e também os prazos. Tá? Então, Bolsa Mérito. Tá? A Bolsa Mérito, mérito acadêmico, né, ela é baseada na colocação no processo seletivo. Tá? Então, né, tem duas modalidades de processo seletivo que, né, fazem jus à Bolsa Mérito. Então, para todos os alunos, né, que fizeram vestibular, aqueles que ficarem entre o primeiro e 10º lugar recebem Bolsa Mérito de 100%. Tá? Então, são isentos da mensalidade do curso, tá, ao longo, né, que toda a trajetória, né, aqui dos 4 anos da graduação, desde que, né, respeite, tá, os requisitos de nota mínima, que nós temos também, que lá no ao celebrar o contrato nós indicamos, mas né, essas bolsas, tá, são para os 10 primeiros do vestibular, e também temos as bolsas mérito Enem. Tá? Então, quer dizer, para os 3 primeiros colocados do Enem, também tem bolsa integral conosco, tá? Mas tem uma condição de que, né, a média aritmética, que é a nossa média final, né, seja superior a 800 pontos. Tá? Quer dizer, então, quer dizer, com 750, né, você já pode, né, ser ranqueado. Mas para ter bolsa, além de estar entre os 3 primeiros, tá, é necessário atingir essa pontuação mínima, né, de média aritmética das provas e da redação, igual a 800 pontos. Tá? Essas pessoas que ganham a Bolsa Mérito, tá, elas não, né, não precisam nem solicitar a bolsa, tá? Elas já são dadas automaticamente. Né? Então, quando estão fazendo o processo de matrícula, quando for lá receber a o boleto vai vir com o valor zero. Tá? Então, não é preciso solicitar Dourado. Bolsa Mérito. Tá? Elas já são atribuídas automaticamente. Tá? Então, não basta o aluno se matricular, e ao ser matriculado, automaticamente ele já está com a isenção, né, quer dizer, né, ao longo aí, tá, para os, né, 4 anos de curso, desde que atenda Poxa, os requisitos Senhor, escuta de nota isso. mínima. Tá? Bom, né, tem uma segunda modalidade de bolsa que nós concedemos também, que é a bolsa por demanda social. Então, seria para aquele aluno, né, que não ficou entre os primeiros colocados, tá, do vestibular, mas foi classificado no vestibular ou, né, ficou bem no Enem, tá? Ele pode, né, se ele não tiver capacidade de pagamento, tá? Ele pode, né, colocar, né, solicitar uma bolsa, né, que a gente chama por demanda social, tá? E, né, a análise da concessão dessa bolsa, ela vai combinar, tá, o desempenho acadêmico, né? Então, com a posição que ele ocupou, tá, no processo seletivo, e também a comprovação da insuficiência de recursos, tá? Quer dizer, então, como é que é esse processo aqui de bolsa de demanda social? Tá? Então, nesse processo aqui, uma vez que o aluno, né, o candidato, né, viu que não foi atribuída a bolsa de desempenho acadêmico, vai ter um período de solicitação, tá? Então ele vai então enviar documentos para comprovar, né, que a condição socioeconômica, tá? Essa documentação tá toda lá, né? Os requisitos estão todos lá no sistema, tá? Do vestibular, tá? A documentação enviada passa por uma análise da assistente social, tá? Que vai dar um parecer, fala assim, olha, dada, né, o nível de receitas e despesas dessa família, ela sugere conceder, né, um certo percentual, pode ser de 10% até 100%, tá? Pode ser até bolsa integral, dependendo, né, da análise da condição socioeconômica da família. Tá? Então, esse parecer do assistente social ele é enviado ao comitê de bolsas, que vai decidir, então, né, como alocar. Tá? Então, né, essa é uma segunda modalidade, tá? E essa bolsa aqui tem que ser solicitada. Então, o período de solicitação, desculpa, eu esqueci de colocar aqui, se eu não me engano, vai de 7 a 17 de dezembro. Tá? Então, logo depois que sai a divulgação do vestibular, da nota do vestibular e as posições, abre-se o período, tá, para solicitação de bolsas. Tá? Então, o que eu recomendo, né, é que seja, né, se as pessoas estão interessadas em solicitar bolsa, façam, tá, na maior brevidade possível, né, porque nós decidimos a nossa alocação de bolsa, né, tá, né, antes, né, quer dizer, da virada do ano. Tá? Então, mesmo aquelas pessoas que acham, talvez eu fique para uma reclassificação, né, pode tentar uma solicitação de bolsa, tá, dentro dessa data, tá? Porque solicitações de bolsa que chegam tardiamente,
né, como nós já atribuímos todas elas, né, quer dizer, ainda no mês de dezembro, tá, nós não temos condição de atender. Tá? Então, é importante, tá, que seja observado lá o prazo de solicitação de bolsas, tá? E aí nós temos a bolsa por demanda social. Tá? Bom, além disso, nós temos o que a gente chama de bolsa restituível, que na verdade não é uma bolsa, né? Seria um empréstimo da modalidade de financiamento estudantil. Tá? Estou vendo aqui. É, o mérito, alguém perguntando aqui, receberá o Gmail cadastrado? Olha, João, eu não sei responder exatamente, tá? Quer dizer, essa pergunta, tá? Mas assim, em princípio, tá lá no sistema, tá? Quer dizer, quando você vai fazer a pré-matrícula, tá? Que você vai colocar lá os documentos e tudo mais, lá tem lá e vai ter lá, né, o boleto, né? Quer dizer, tá aí no boleto já está com o valor zero, tá? Quer dizer, então, como eu falei, é dado automaticamente, tá? Agora, eu não confesso que eu não sei se você recebe por e-mail esse aviso que você ganhou a bolsa, tá? Quer dizer, em princípio, eu acho que não, tá? Quer dizer, tá em princípio, né? Quando você entrar lá para fazer sua pré-matrícula, tá? Você já vai receber, como eu falei, já foi implementado automaticamente, tá? Então não é nada, não precisa, então não vai ter e-mail perguntando se você confirma que quer receber a bolsa, não, tá? Quer dizer, tá? Então, em princípio, tá? Inclusive as pessoas, você tem isso, tá? Você tem a colocação lá, cara, no dia que tem a divulgação do resultado, você vai entrar lá no sistema, você vai ter, né, a sua pontuação e a sua colocação, tá? Então, se você viu que está entre os 10 primeiros do vestibular, não precisa fazer mais nada, né, em termos assim para solicitar a bolsa, tá? Quer dizer, basta, né, quer dizer, fazer o processo de matrícula, tá? Vai ver que quando chegar lá na parte de boleto, vai estar lá com o valor zero, vai estar isento, tá? Então, né, o processo é comum, não precisa, né, enviar e-mail para ninguém solicitando para implementar, não, tá? Isso já é automaticamente. E as pessoas, tá, quer dizer, que por acaso não se matriculam, né, essas bolsas ociosas a gente redistribui, tá? A gente redireciona para a demanda social, tá? Então, né, pode ser que por algum motivo, né, um dos 10 primeiros colocados, por exemplo, né, não venha estudar conosco, né? Então, o que a gente faz? A gente pega essa bolsa ociosa, tá? E redistribui como bolsa social, né? Bolsa por demanda social. Aqui nós somos uma instituição, né, sem fins lucrativos, então a gente não tem interesse, né, em reter bolsa, né? Então a gente está, né, assim, se tem alguma bolsa ociosa, a gente quer, né, que alguém ocupe, tá? Então nós redirecionamos essa bolsa para demanda social, mas funciona assim, tá? Bom, terceira modalidade, né, que eu falei que é a parte de financiamento, tá? Então, supõe que, né, a pessoa não conseguiu a bolsa, né, de mérito, né, não tem, né, não conseguiu a bolsa, né, por demanda social, mas, né, pode pedir também o financiamento estudantil, né? Que o que é o financiamento estudantil? Na verdade, né, é como se fosse um empréstimo, tá? Quer dizer, em que durante a faculdade o aluno não paga nada, tá? E 12 meses depois de formado é que ele vai começar a reembolsar esse empréstimo, né? Quer dizer, então, se ele ficou 4 anos, né, com 100% de financiamento, por exemplo, tá? Então ele se forma, né? Depois do primeiro ano de formado, ele vai receber durante 4 anos também, né? Quer dizer, o número de meses, né? Que vai ser igual ao número de meses do financiamento, tá? Então ele vai receber e aí vai poder pagar, né? Que é como se fosse adiando, né? O pagamento do curso, tá? E não tem, né? Juros reais, tá? Nesse crédito tem só a correção pelo IPCA. Né? Então, né, se o IPCA tiver 4%, quer dizer, né, vai aumentar em 4%, tá? Né, vai corrigir o empréstimo pelo IPCA, ok? Então, né, essa é outra modalidade, tá? Vários dos nossos alunos, né, que eles utilizam, podem pedir parcial, eu quero pagar, eu tenho condições só de pagar metade do curso, ou eu quero pagar só metade do curso ao longo, e depois, quando eu estiver trabalhando, né, eu reembolso o resto. Também pode fazer, tá? Quer dizer, pode financiar, né, qualquer percentual que queira. Tá? Mas a ideia, de novo, tá? Quer dizer, que a gente, né, e vários nossos alunos, tá, já pedem, né, o financiamento estudantil, né, a bolsa restituível, tá, e não tem dificuldade para pagar, tá? Isso eu posso falar, né, porque todos eles já estão, né, já começam a estagiar e depois, né, vão, né, todos, né, quase nós temos 100%, né, quer dizer, de colocação no mercado de trabalho, tá? Então, né, não tem nenhum, né, eu nunca tive aqui problemas com inadimplência nem nada, tá? Isso é uma, né, é outra modalidade, né, para quem quiser, né, pode financiar ou totalmente ou parcialmente o curso. Tá? E, por fim, nós temos também as bolsas adicionais, tá? Que são bolsas que
baseadas no desempenho ao longo do curso. Então, suponha que você entrou sem bolsa aqui na IPGE. Né? E, né, você se mostrou ao longo do curso um aluno de excelente performance. Né? Então, você, né, começou a ter notas aí, quando eu falei excelente performance, seria, tá, vamos dizer assim, algum, né, um CR, né, quer dizer, uma nota média, desempenho médio em torno de 8,5, né, a partir de 8,5. Tá? Então, todo semestre, tá, você pode solicitar, né, essa bolsa, né, por desempenho, tá, durante o curso, tá? E, né, aí não tem bolsa 100%, mas nós damos, né, quer dizer, descontos parciais, né? Então tem bolsa de 20%, né? Se o aluno mantiver o bom performance, vai aumentando isso 10% a cada semestre, tá? Então nós temos também, tá, essas bolsas parciais, né, que é uma espécie de estímulo para aqueles, né, que não tiveram bolsa no início, mas que se mostraram, né, alunos de alto desempenho, tá, ao longo do curso. Tá? Então essas são as modalidades. Novo, de solicitar bolsa, tá? Muita atenção ao prazo, tá? Quer dizer, tá? Vai de 7 a 17 de dezembro, logo depois que sai o resultado do vestibular, tá? Então, o resultado sai dia 6, aí a de bolsas, né, fica de 7 a 17, tá? E nós, né, damos, né, a resposta sobre bolsas, tá? Até o final do ano, tá? Já tem o resultado, tá? Por isso que eu falo, né, mesmo aquelas pessoas, né, não, né, fui classificado ainda, mas estou muito próximo, eu acho que vou entrar, né? Solicite a bolsa, tá? Durante esse período, porque se chegar muito tarde, for esperar, eu, eu fui aprovado na segunda reclassificação, tá? As bolsas já foram todas atribuídas, tá? Quer dizer, provavelmente, tá? Então, o período é esse, tá? Aqui o João também tem uma pergunta. Bolsa desempenho, bolsa mérito, tá? Quer dizer, bolsa mérito é 100%, tá? Quer dizer, tá todas as bolsas, para os 10 primeiros é 100%, é bolsa integral, tá? Então nós temos 13 bolsas integrais para desempenho, né, no processo seletivo. 10 para os 10 primeiros vestibular, tá? Bolsa integral, tá? Aí, né, não depende de renda, não tem nada. E 3 bolsas integrais para o Enem, tá? Se por acaso, né, no Enem nós não tivemos 3 alunos com média, nota média de 800, tá? Nós pegamos as bolsas ociosas e também destinamos à demanda social, tá? Que de novo, né, quer dizer, a gente não tem, né, a gente atribui todas essas bolsas, tá? Então, né, a demanda social, né, quer dizer, se por acaso, né, ficar com alguma bolsa ociosa, nós também temos, tá, então, né, mas o importante é isso, tá, gente? Isso aqui acontece algumas vezes que o aluno, né, demora a fazer a demanda de bolsa, tá? Foi aprovado, demora a fazer a demanda de bolsa, e quando faz, as bolsas já foram todas atribuídas, tá? Então, né, a verdade é que a gente não, né, a gente não tem estoque de bolsa aqui, tá? Nós atribuímos todas as bolsas que estão disponíveis, a gente não trabalha com bolsa ociosa. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o processo seletivo. Tá? Agora eu vou deixar, vou abrir para dúvidas, tá? Quer dizer, se alguém tiver alguma dúvida. Aí, se não quiser fazer agora, eu acho que é uma oportunidade de fazer agora, tá? Nessa nossa conversa. Mas se não, pode mandar também para o nosso e-mail, tá? Que a Natália e a Flávia estão aqui comigo, a gente, né, recebe através desse e-mail aqui, gradeco@fgv.br, tá? Também, tá? Quem quiser visitar a faculdade, conhecer o campus, né, ver as salas de aula, os laboratórios, a biblioteca, tá? Nós estamos sempre abertos aqui, tá? Então já recebi alguns alunos esse ano, inclusive, né? Podem vir com os pais, com os amigos, tá? Alguns alunos que querem conhecer, né? Bater um papo comigo, querem conhecer a escola, ver as instalações, né? Infraestrutura, tá? Também é só mandar um e-mail que nós temos o prazer enorme de recebê-los, tá? Na fundação, né? E apresentar para vocês o campus, tá? Ter a oportunidade de falar com alguns professores, quiser falar com alguns alunos também, tá? Então tem essa oportunidade, basta, tá? Enviar o e-mail para a gente, tá bom? Mas eu estou disponível aqui agora, tá? Para se alguém tiver mais alguma dúvida, que pode colocar no chat, pode abrir o microfone, vontade aí, se alguém tiver alguma questão. Tá? E aqui, vocês estão vendo agora que eu vi aqui que eu, né, eu tirei minha câmera, tá? A Natália e a Flávia são, né, aqui, né, me ajudam na graduação, tá? Então nós somos a equipe da coordenação, tá? O Arthur tem uma pergunta aqui sobre bolsas CDMC, tá? Arthur, olha, pelo que
eu não sei o limite de bolsas, tá? Porque só para explicar para algumas pessoas, né? CDMC, tá? É um programa de excelência em matemática. Então, né, alunos que tiraram medalha de ouro na Olimpíada, né, na OBMEP, na Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública, e são matriculados em escola pública, tá? Se aprovados em qualquer processo seletivo para qualquer escola da FGV aqui no Rio, tá? Então pode ser para direito, para administração, para economia. Se aprovados, tem bolsa integral, tá? Tem direito a aqui, também tem os hotéis, tá? Que são convidados conosco, e uma ajuda de custo. Ano passado, Arthur, nós recebemos de 15 bolsistas do CDMC. Atualmente nós temos 15 bolsistas, está na turma de 2023, tá? Eu não sei se tem limite, tá? Mas assim, esse foi o número máximo que, assim, máxima histórica, tá? Quer dizer, mas eu não, a gente não, o programa CDMC não é gerido pela escola. Essas bolsas não são atribuídas pela gente, tá, Arthur? Mas pelo que eu entendo, tá? Até hoje não bateu no limite, tá? Assim, eu falei, esse ano nós recebemos 17 bolsistas, estão 15 atualmente conosco, tá? E não teve restrição de número de bolsas, pelo que eu saiba, tá? Tá, Boa noite, Zé Félix. fala também sobre. Eu não falei sobre o programa, mas se quiser falar sobre ensino, pode falar também, João. Se quiser, pode fazer perguntas comparando. Como é que é a grade de vocês, se compara com outras escolas também, tá? Arthur, sobre nota de corte, tá? Confesso que eu não tenho notas de corte, tá? A gente, né, mas quando a gente faz a nossa seleção aqui, a gente não retém isso, tá? O que eu posso falar, tá? Quer dizer que geralmente, tá? Nós convocamos, tá? Até mais ou menos quem está, né? O ano passado, por exemplo, tá? O ranking máximo, a gente foi até quem estava na posição 170, tá? Na colocação do vestibular, tá? Isso eu me lembro, assim, foi mais ou menos, né? Mais ou menos nessa posição que foi o nosso corte, tá? Então, né, é mais ou menos isso, tá? Agora, a nota de desempenho realmente eu não sei, mas eu me lembro da posição relativa. Então, né, ano passado foi 170, no ano anterior foi até, se não me engano, 190, tá? Mas assim sempre fica flutuando em alguma coisa aí entre né, perto de 170, tá? Quer dizer, então eu sei a posição de corte, mais ou menos, tá? Mas não tem, depende muito do fechamento da turma, né? Quer dizer, que nós, né, gostamos de trabalhar, tá, com uma turma inicial aí de umas 70 pessoas, tá? Então, né, agora sim, se a gente fechou esse número de pessoas, tá? A gente para com as nossas reclassificações. Tá? Então, assim, então, como eu falei, eu não sei precisar uma nota de corte, tá? Agora, expectativa, sim, expectativa de candidato vaga, tá? Nós estamos em torno aí sempre, historicamente, de entre 5,5 e 6,5, tá? Chega até 7, tá? Então, né, entre 5,5 e 7 candidatos vaga, tá? Né, a nossa relação ano passado foi 6,5, tá? Isso até tá lá no site, tá? Quem quiser olhar lá no site, tem lá o candidato vaga do ano anterior, tá? Então, esse ano deve ser alguma coisa próxima disso, tá? Deve ficar aí num intervalo entre 6 candidatos e 7 candidatos por vaga, tá? Geralmente flutua em torno dessa relação. Ah, Matheus, você perguntou aqui, você queria fazer, até quem falou que você tinha aberto aqui o microfone, eu não via, Matheus, tudo bem? Olha, eu não sei exatamente quantas, eu sei que a discursiva de matemática são 10 questões, tá? Isso eu sei. Agora, dá uma olhada nas provas antigas, tá? Porque eu me confesso que eu não sei exatamente o número de questões, porque quem elabora a prova vestibular não é, tá? O Departamento de Economia, tá? É uma equipe à parte, então realmente né, os detalhes da prova, tá? Número de questões, eu realmente não me lembro, tá? Mas se você pegar a prova antiga, é tudo igual, tá? Então, se você pegar lá a prova de 2023, faz uma contabilidade lá, tá? Que você vai ser exatamente como a prova de 2023. Variou? Bom, aí tá vendo? Eu tô aqui né, sem saber assim, mas eu acho que, Matheus, assim, eu não sei, porque no edital também não tem, né? Então, assim, mas assim, a base é mais ou menos muito parecida com o do ano passado. Tá? Eu acredito que não vai mudar muito em relação ao ano passado. Tá? Então, assim, toma como base tá, o número de questões do ano passado.
tá? A prova de 2023. Tá? Bom, aí o Francisco pergunta aqui, tá, sobre PUC ou FGV. Essa é uma pergunta muito comum, tá, Francisco, tá? E posso falar para você o seguinte: as duas escolas são muito boas, tá? Quer dizer, eu acho que assim, né, que você vai estar muito bem, tá, em qualquer, né, que seja a sua escolha, tá? Eu acho que o corpo docente dos, eu não vou, né, de jeito nenhum, né, quer dizer, tá, falar mal da PUC, porque realmente é uma escola também, tá, que tem excelente corpo docente, tá, tem um curso de excelente qualidade, tá? E os programas, né, digamos assim, né, são, né, até parecidos, tá? Quais são as diferenças assim entre o QFGV, que eu posso falar assim, alguns diferenciais, tá? O primeiro diferencial que eu acho que o nosso curso aqui da FGV tem um viés um pouco mais quantitativo, tá? Quer dizer, nós damos um pouco mais ênfase a métodos quantitativos. Então, por exemplo, nós somos o único curso, se não me engano, do Rio de Janeiro que tem 3 períodos de cálculo, né? Tem cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3, tá? Com 90 horas em cada uma dessas disciplinas, né? Então, tá? Eu acho que, né, a FGV tem um pouco mais de ênfase, tá, em disciplinas quantitativas, tá? Por quê? Porque a gente acha, né, que uma boa formação quantitativa é importante para a inserção no mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho valoriza, né, essa formação quantitativa e a formação também em programação, né? A gente também tem muita matéria de programação, né, de introdução à lógica de programação, né, como fazer uma boa, né, escrever bons códigos de programação, tá? Então, assim, a gente tem muita parte de programação, mas, né, a parte quantitativa, tá? A gente isso, tá? A segunda diferença, eu diria que é o tamanho da turma, né? Eu acho que aqui nós temos um número menor de alunos, nós somos uma escola menor do que a PUC, tá? Então, né, assim, por exemplo, nós formamos, né, por ano em torno de 40 alunos. Tá? Então, né, quer dizer, nós admitimos aí em torno de 65 a 70 alunos, tá? Quer dizer, né, no primeiro ano. Tá? Então, realmente, né, a admissão da PUC é um pouco maior, então, né, tem um pouco dessa questão, né, de como é um número de alunos menor, né, tem uma relação mais próxima, né, quer dizer, com o corpo docente e tudo mais. E o terceiro é que eu acho que nós temos um quadro maior de professores de tempo integral. Tá? Então, assim, né, nós temos, né, professores, né, vários professores de diferentes áreas. Né? Então, né, você, na PUC, certamente você vai encontrar professores excelentes também. Tá? Mas, por exemplo, né, nós temos aqui na Fundação 3 especialistas em meio ambiente. Né? Nós temos, né, que são de tempo integral. Né? Nós temos, por exemplo, né? 4 especialistas em macroeconomia. Então, acho que o número de, como a gente tem um corpo docente de tempo integral maior, né? Quer dizer, o número de especialistas em cada área é maior, o que permite também, né? Quer dizer, o maior diálogo, né? Quer dizer, então você tem maior quantidade de professores, isso é muito bom, né? Quer dizer, principalmente para aquelas pessoas que estão interessadas mais em fazer iniciação científica, pesquisa, né? Então você tem menos alunos e mais professores em tempo integral. Né? Então, quer dizer, então fica uma relação muito próxima, tá? Entre alunos e professores aqui na FGV. Tá? Mas, dito isso, né, quer dizer, eu realmente falo que, né, assim, eu considero os dois cursos, tá, de excelente qualidade. Tá? Eu acho que, né, são duas ótimas escolhas, né, mas eu acho que tem essas pequenas diferenças aí, tá, na fundação, que seriam, né, essas turmas menores, né, e esse quadro de professores é um pouco maior, o que faz ter, né, o número de professores por aluno, né, quer dizer, fica numa relação, né, mais próxima, né? Tá? Olha, Vitor, a Fundação oferece alguma recomendação de moradia próxima ao prédio para alunos de outros estrados? Olha, recomendação explícita não. Mas eu posso falar o seguinte: na turma de 2023, 40% dos nossos alunos são de fora do Rio. Tá? Quer dizer, é quase metade, né? Boa parte, inclusive, desse centro de excelência de matemática. Tá? Bom, então, assim, né, todos eles, tá? São muito solidários, né? Então, assim, rapidamente, tá? Você acaba sabendo, né? Quer dizer, quais são os melhores lugares para morar, tá? Né, tem alguns que dividem apartamento, tá? Quer dizer, então, assim, eu acho que nós não temos, tá? Quer dizer, tá um quadro de sugestão né, por exemplo, de apartamentos para alugar, tá? Mas, inclusive, nós temos aqui, quer dizer, a gente vai ter o dia de boas-vindas, né? Até o dia que já pode conversar com alguns alunos que vão estar por aqui, mas nós temos também, tá? No nosso primeiro ano, que a gente chama dos alunos mentores. Tá? O que são os alunos mentores? Né? São os alunos
que nós indicamos para acompanhar grupos de calouros. Tá? Então, né, nós temos aí em torno de 65 alunos. Tá? Nós dividimos esses alunos em grupos de 8 e nós sempre pegamos um aluno veterano. E a ideia desse aluno veterano é que tenha um perfil parecido com o aluno calouro. Né? Então, por exemplo, o aluno que veio de fora do Rio de Janeiro vai ter como mentor um aluno que veio de fora do Rio de Janeiro também, que seja veterano. E a ideia é o seguinte, né, que ele vai ter passado pelas mesmas dificuldades de adaptação, né, que o aluno calouro está chegando. Né? Então, ele vai ser muito mais, né, útil, né, quer dizer, para dar informação. Né? Quer dizer, já o aluno, né, que veio, né, do Rio de Janeiro, que estudou em determinado tipo de escola particular, né, já temos outro tipo de mentor. Tá? Então, tá, isso também facilitou muito, tá, a adaptação dos alunos que vêm de fora do Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, rapidamente, inclusive até no próprio dia, a gente vai ter um boas-vindas logo depois do nosso vestibular, tá, que nós convidamos, né, as pessoas já estão classificadas, então é no dia, quem quiser para até anotar, aí no dia 11 de dezembro. Tá? 11 de dezembro, né, o nosso reunião de boas-vindas, tá? Inclusive até essa primeira oportunidade de falar com os veteranos e aí tirar essas dúvidas, né, sobre, né, questões de, né, moradia e tudo mais, mas isso aí certamente, né, quer dizer, tá, como tem muito aluno, tá, que passa por essa mesma situação, tá, Vitor, não se preocupa que isso, né, tem muita informação, tá, entre os próprios alunos, tá, eles têm dicas para dar, tá, então tem vários lugares aí, então é muito fácil, tá. Uhum. Olha, Francisco, você perguntou aqui sobre a questão de serviço militar no período diurno, tá? Olha, o nosso curso, ele é principalmente, ele é integral, tá? Quer dizer, né, no sentido assim, as aulas são um pouco mais concentradas na parte da manhã, tá? É sempre de 7h30 até 1h, tá? Mas nós temos algumas disciplinas no primeiro ano que também vão na parte da tarde, de 2 às 3h40. Mas, tirando isso, tá, nós temos também as monitorias. As monitorias são muito importantes no primeiro ano, tá? Porque, né, assim, né, tem muita carga de exercício, então o monitor vai ajudar muito, né, a trabalhar os exercícios, né, que não são nem sempre, né, tem tempo de serem trabalhados, né, durante as aulas de manhã. Tá? Então, a nossa expectativa é de que o aluno, né, passe o dia inteiro com a gente. Tá? Então, né, se vocês estão vindo para cá, tá, a nossa expectativa é que vocês cheguem às 7h30 da manhã e fiquem aí até o fim da tarde. Tá? É difícil, tá, Francisco? Né? Não tem como conciliar, porque as aulas são muito concentradas, né, tá na parte da manhã. Tá? Tem aqui, né, o André pergunta, tá? Se passar na FGV e FRJ, sei que os cursos são bem diferentes. Poderia explicar as principais diferenças, por favor? Bom, André, de fato, tá? É bem diferente, tá? A FRJ da FGV. Tá? Eu diria de novo, tá? Quer dizer, o diferencial nosso, tá? Caracteriza essa pegada mais quantitativa. Né? Quer dizer, eu acho que aqui do Rio de Janeiro, tá? O curso que dá mais ênfase em matemática é da FGV. Tá? E a gente faz isso, como eu falei, por um motivo, né? Uma razão. A gente acha que o mercado, né? Tanto o mercado quanto quem quer seguir na área acadêmica, tá? A formação quantitativa é fundamental. Né? Quer dizer, tá? Né? Isso é reconhecido tanto no mercado financeiro quanto nas grandes empresas, na consultoria. Né? A pessoa que é bem treinada, né? Quer dizer, está em métodos quantitativos, né? Ela é muito mais valorizada. Então, a gente tem essa questão, tá? Dos métodos quantitativos. Já está o currículo, né? Assim, todo curso de economia tem 3 grandes blocos, tá? Quer dizer, uma ciência sobre isso aplicada. Tem a teoria econômica, tá? Quer dizer, que tem, né, essa questão de como os agentes econômicos tomam decisões, né, como é que a relação entre os agregados econômicos se faz, que é a macroeconomia. Então, o primeiro bloco é teoria econômica, o segundo é métodos quantitativos, tá? Então, né, onde se você vai aprender, né, a matemática, que é importante como instrumento para entender os modelos econômicos, tá? Então, o segundo bloco, e depois você tem as humanidades, né, ciências sociais, né, porque, obviamente, você não pode pensar, né, em desenvolvimento econômico, né, sem conhecer, né, o processo histórico e, né, a formação, né, e as relações sociais do seu país. Tá? Então, quer dizer, todo o currículo de qualquer faculdade de economia vai ter esses 3 componentes. Tá? O que vai variar de uma faculdade para outra é o peso que você coloca em cada componente. Tá? Então, né, quer dizer, aqui a gente coloca muito mais peso, né, na parte, né, bastante peso em métodos quantitativos. Tá? Já uma FRJ, por exemplo, você vai ter, né, um pouco mais de peso, né, na parte de ciências sociais aplicadas, nas humanidades. Tá? Então, né, mais história do pensamento econômico, né, também mais disciplinas voltadas para essa parte. Apesar de você também ter, né, professores,
quantitativas, tá? A segunda, tá, a segunda coisa, tá, quer dizer, eu acho que é um diferencial, tá, que eu acho que essa é uma vantagem um pouco das faculdades particulares de economia, é que o curso de economia está sempre se modernizando muito rápido, né? Hoje em dia, por exemplo, né, essa questão ambiental, né? Hoje em dia você, né, quando você fala de desenvolvimento econômico, você, né, não pode escapar de fazer uma conversa com o meio ambiente, né? Então, como eu falei, antigamente, por exemplo, né, quando você falava sobre desenvolvimento econômico, era só o quê? Fazer o PIB crescer, né, aumentar a renda per capita de um país. Hoje em dia, né, quer dizer, o que você pensa, né? Você tem né, o que é desenvolvimento econômico? É desenvolvimento sustentável, né, que fazer crescer, né, a riqueza de um país de modo que esse crescimento seja partilhado, né, de maneira mais bem distribuída possível por todas as pessoas da sociedade e, né, com preservação do meio ambiente para possibilitar, né, que as pessoas, né, as próximas gerações também se beneficiem desse crescimento. Tá? Então, hoje em dia, né, quer dizer, você pensar em economia sem falar em meio ambiente é praticamente impossível. Né? E, então, por exemplo, né, você até né, pensar, por exemplo, né, o Brasil pode ser retaliado, né, quer dizer, em termos de boicote às exportações, por fazer uma má gestão de recursos florestais. Né? Isso, por exemplo, mostraria a relação entre comércio internacional e meio ambiente. Né? Empresas, né, quer dizer, hoje em dia, né, quer dizer, tem toda a preocupação com a responsabilidade social, a sigla ESG, né, se fizer mais gestão ambiental, pode ser punida no mercado. Meio atual. Sim, extrair informação para informar a tomada de decisão. Né? Então, quando você ia analisar o crédito de um banco, você ia solicitar um empréstimo, chegava uma pessoa lá no banco, né, começava a preencher um questionário, né, perguntando várias suas características, né, e a partir das características você falava se você tinha, né, qual é a sua idade, seu nível de renda, sua educação e várias características, ele atribuía uma probabilidade, né, de você ter problemas, né, de pagar esse empréstimo, né, uma probabilidade de inadimplência, e aí ele ia tomar uma decisão a partir desse questionário. Né, e é uma decisão, né, baseada na percepção dele. Então, esse tipo de decisão, antigamente, quer dizer, era muito sujeito a falhas. Né? Podia ser uma pessoa que fosse extremamente persuasivo ao propor o projeto, né, quer dizer, para o empréstimo, né, para o investimento dele. Tá? Ou então não estava no bom dia o analista. Como é que é feito hoje? Tá? Hoje em dia, tá? Você, né, aqui você pega milhares de solicitações, tá, de crédito antigas no banco, tá? Escreve um algoritmo, né, quer dizer, e você tenta, né, extrair a informação, ver assim, ó, qual o perfil socioeconômico daquelas solicitações, né, que honraram, né, e pagaram o empréstimo. Qual o perfil socioeconômico, né, daquelas solicitações que estão inadimplentes. E a partir daí, tá, quer dizer, você vê lá quais são as características, né, quer dizer, dos bons pagadores e das pessoas inadimplentes, e a partir daí, então, você atribui uma probabilidade de default, uma probabilidade de inadimplência, e você toma a decisão assim, né, quer dizer, então é importante para o economista hoje, né, saber, né, pensar em algoritmos, né, quer dizer, então ter também essa capacitação. E o que tem a ver com isso aí sobre, né, faculdade pública e privada? É que eu não tenho dúvida, tá? Quer dizer, que as faculdades públicas elas têm excelentes professores. O problema é que para incorporar, né, esses novos temas, tá? Ciência de dados, meio ambiente, né, a parte de criptomoedas e novas tecnologias, por exemplo, né, elas demoram muito. Por quê? Porque elas não têm flexibilidade na contratação de novos professores. Né? Tem que fazer um concurso público, né, para selecionar um professor para, né, dar um curso de aprendizado de máquina. Né? Quer dizer, até ter verba para ter o concurso, fazer o processo seletivo. Então, quer dizer, a capacidade das universidades públicas em modernizar o currículo da graduação, né, é muito menor, é muito menos flexível, é muito menos ágil do que as faculdades privadas. Né? Quer dizer, que nós já contratamos rapidamente, né, que as pessoas nós já estamos lá na nossa grade, pode ver lá, tem lá, né, a parte de laboratórios de dados já referenciados para meio ambiente, machine learning, que é aprendizado de máquina, ciência de dados aplicado a finanças, tá? Então, eu acho que essa é uma grande diferença também, quer dizer, a capacidade de modernizar, né, e formar realmente um economista que está,
bastante, né, tecnicamente muito qualificado para entrar no mercado de trabalho. Tá? Eu acho que essa flexibilidade é uma vantagem, tá, de uma FGV, por exemplo, em relação a uma pública. Tá? Bom, aqui tem mais uma pergunta aqui do Francisco, né? Quer dizer, tá, a FGV tem um foco em métodos quantitativos pensando no mercado privado. Aqueles que querem atuar em campo político, mas seria mais interessante público o FRJ? Olha, Francisco, não necessariamente, tá? Quer dizer, hoje em dia, método quantitativo eu acho que é importante para tudo, né? Quer dizer, hoje em dia a gente fala muito em política pública baseada em evidência, né? Que é isso? Bom, né? Na verdade, o que a gente quer? A gente sabe que os recursos públicos são limitados, né? Quer dizer, e a gente quer fazer o quê? A gente quer que, então, dado que o recurso público é limitado, a gente não quer desperdiçá-lo, né? Então, a gente quer aplicar em políticas que tenham o máximo de benefício, com o mínimo de custo, quer dizer, que sejam bons custos-benefício, tá? Então, quer dizer, uma avaliação de impacto de política pública, né? Quer dizer, ela é altamente quantitativa. Eu vou te dar um exemplo mais claro. Por exemplo, fiz uma avaliação do programa Mais Médicos. Tá? Como é que a gente faz isso? Tá? Bom, tinha todo aquele debate, né, sobre, né, muito ideológico, né, sobre tinha os médicos cubanos, né, tinha uma forte crítica ideológica dizendo que os médicos cubanos, né, não eram qualificados e tudo mais, mas era uma gritaria sem muito número, né? Então nós fizemos uma avaliação que era o seguinte, né? Fizemos uma análise estatística, né? Nós pegamos municípios que receberam médicos, né, desse programa, tá? E fomos comparar os indicadores de saúde desses municípios com aqueles municípios que não, né, receberam os médicos do programa. Tá? Então, o que aconteceu, por exemplo, com mortalidade infantil, com desnutrição, tá? Com casos, né, de problemas de saúde básica, como diarreia. Tá? E aí nós vimos que nos municípios, né, que tiveram, tá, receberam, tá, os médicos do programa médico, você teve melhoras nos indicadores em relação àqueles que não receberam médicos do programa. Tá? Então, primeira mensagem, olha, trouxe benefícios esse programa. Mas tá, a gente descobriu também, tá, que, né, se enviássemos enfermeiros em vez de médicos, tá, teria o mesmo impacto. Então, quer dizer, tinha um bom benefício, mas o custo era muito alto. Que a gente podia, né, se a gente substituísse médicos por enfermeiros, como eram geralmente problemas de saúde básica, né, nessas cidades, né, de menor IDH, tá, você podia fazer o mesmo impacto, só que um custo menor. Né? Então, assim, na verdade, seria interessante fazer um programa mais enfermeiros, né? E deixar os médicos, que é um recurso escasso na sociedade, para fazer atividades mais complexas. Né? Em vez de pagar um salário altíssimo, né? Quer dizer, né? Você podia substituir enfermeiros por médicos e alocar o médico, tá, para, né, atividades mais complexas, né, que exigem maior, né, grau de complexidade. Então, isso aí, para fazer esse tipo de análise, Francisco, assim, de avaliação de política pública baseada em evidência, você tem que ter métodos quantitativos muito sofisticados. Tá? Então, assim, hoje em dia, tá, mesmo no setor público, tá, e no político, é importante, tá, você ter uma boa formação quantitativa. Se você quiser fazer avaliação de impacto de política pública, tá, é fundamental. Tá? E nós também damos esse treinamento. Tá? A gente tem lá o laboratório de políticas públicas, né? Quer dizer, que a gente faz exatamente esse treinamento de como, né, usar métodos estatísticos para fazer análise de custo-benefício, para ver se uma política, né, quer dizer, está na direção correta ou precisa ser corrigida, como a gente fez no Mais Médicos. Tá? Então, tá, eu não diria, tá, quer dizer, que a gente só tem método quantitativo para setor privado, não. Tá? Nós, métodos quantitativos no geral, tá? E métodos quantitativos têm muita aplicação também, tá, no setor público, né? Que nessa parte de avaliação de políticas públicas. Tá? E também vários alunos nossos, tá, vão fazer concursos públicos na área de economia. Tá? Quais são os principais concursos públicos da área de economia, para quem tem interesse? Banco Central, tá, que tem mais a ver com política monetária, BNDES, tá, que é o Banco de Investimentos, para financiar projetos, né, de retorno social, e o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tá? Então, assim, eu não diria que, não, se, né, métodos quantitativos é para o setor privado. Não, bem, tem método quantitativo que é muito usado para a teoria das finanças, tá? Que é útil para o mercado financeiro, mas métodos quantitativos hoje em dia e, né, algoritmos, né, você saber, né, quer dizer, né, ter raciocínio algorítmico, saber escrever bons códigos de programação, isso é importante, tá, em qualquer, né, para qualquer área, tá, inclusive na área pública.
Tá? E como eu falei, né, até para tratar dados, né, grandes massas de dados públicos, né, de ministérios, por exemplo, é importante ter um cientista de dados, né, com conhecimento econômico. Tá? E, de novo, aí é uma coisa, por exemplo, que as universidades públicas têm dificuldade de modernizar rápido, quer dizer, essa parte aí, né, de incorporar programação, linguagem de Python. Tá? Isso aí, por exemplo, é uma coisa que, né, tem maior agilidade, né, nas universidades privadas. Tá? É, e, tá? A nota é feita com. Matheus, você tem uma questão aqui, tá? Eu sei que tem algum tipo de é, ponderação, tá? Eu não sei exatamente qual, tá, Matheus? Realmente, assim, eu não sei os pormenores, como eu falei, tá? Porque aqui nas escolas não participam da elaboração da prova e nem da metodologia, tá? Quer dizer, então a gente não elabora as questões, a gente não, tá? A gente só define os pesos, tá? Agora, né, o conteúdo das questões, tá? Como é que é a pontuação das questões, a gente não participa disso, tá? Mas eu sei que sim, né? Quer dizer, questões que né, poucas pessoas respondem, né? Que aqueles que acertaram têm maior peso, mas eu não sei exatamente qual a metodologia da ponderação, ok? Bom, a Luciana pergunta quantas vagas esse ano. Então, nós temos 85 vagas, tá, destinadas para o vestibular. Tá? Mas eu falei, nós temos um ponto de corte, tá, Luciana? Tá? A gente não passa em determinada posição, né? Quer dizer, tá na lista. Então, assim, se a gente achar, né, não, a partir, né, que, né, chegamos lá no ponto que a gente gostaria, tá, a gente pode deixar até a vaga ociosa. Então, em princípio, tá, apesar de nós termos 85 vagas disponíveis, claro que se for uma turma brilhante, né, quer dizer, todo mundo estiver muito bem colocado, nós podemos até pensar em preencher os 85. Tá, mas, em princípio, nós, tá, dado, né, que a gente só vai até determinado, né, posição, né, no ranking, tá, do vestibular, então nós geralmente, tá, quer dizer, abrimos em torno de 65 a 70 vagas. Tá? Quer dizer, tá, são tá, o que a gente faz. Tá? É, tá? Com relação ao Enem, inclui uma ciência da natureza na média, assim, aí é tudo, tá, Matheus? Tá? Então, no caso do Enem, tá, são, tá, as notas das três provas, mais a nota da redação, divide por 4 e tira a média. Tá? E tudo mesmo peso, é média aritmética. Tá? Então, a gente não pondera nota do Enem. Tá? Então, né, soma as três provas, soma a redação, divide por 4 e você tem a média final. Tá bom? E entra ciências da natureza, sim. No vestibular nós não temos, mas, né, é levado em conta tá, esse conteúdo, sim, do Enem. Ok? Vamos ver aqui. Posso usar a nota desse ano para o vestibular do ano que vem? Aí não, Matheus. Tá? A nota do vestibular a gente não pode carregar, né, assim também como a gente não aceita trancamento. Tá? Isso a gente não pode fazer. Tá? Quer dizer, porque até para o nosso planejamento, tá? Quer dizer, né, a gente não sabe quantas vagas a gente pode oferecer no ano que vem. Tá? Então, né, assim, de fato, né, a vaga é restrita ao primeiro semestre de 2024. Tá? Pensando em finanças de CFA, entre BMEC, por que você poderia opinar? Além disso, já teria qual seria mais bem visto lá fora. Tá? Olha, a parte, assim, você que está mais interessado, João, em mercado financeiro, tá? Essa certificação CFA é extremamente relevante. Tá? Por quê? Porque, na verdade, né, quer dizer, ela é internacional. Né? Que uma vez que você, né, passou nas três etapas do CFA, quer dizer, tá, o mercado internacional, o mercado financeiro internacional, independente de onde você fez o seu curso, percebe que você é uma pessoa de qualidade. Né? Então, é a maneira, né, quer dizer, de você ter aí, né, uma certificação internacional. Tá? Nenhuma escola, tá? Nenhuma escola ela prepara especificamente para o CFA. Mas claro que tem várias escolas que, quanto maior a carga de finanças, tá? Quer dizer, mais próximo vai estar do conteúdo do CFA. Né? Então, por exemplo, aqui na Fundação, nós temos duas matérias de finanças obrigatórias, né? Que, bom, matemática financeira eu não considero, né, finanças de senso, né? Mas então a gente tem investimentos e finanças, tá? E depois tem uma série de eletivas, tá? A gente tem, por exemplo, né, derivativos, tá? Ciência de dados aplicado a finanças e finanças corporativas, tá? Para a infraestrutura. Tá? Quem faz essa área, né, que essas duas obrigatórias e essas três eletivas, tem uma formação, né, em finanças bastante forte. Tá? Então, né, vai estar já bem qualificado, tá, para, né, fazer apenas a primeira etapa do CFA. Mas o CFA tem todo um treinamento, tá, depois de ser formado, tá, tem todo um treinamento aí, tá, específico para a prova. Tá? Mas, em princípio, tá, quer dizer, né, se você tem interesse em CFA, né, tem que ver
tá? Né, o quanto a carga de finanças do curso dá, tá? Quer dizer, tá? E como eu falei, a gente aqui no caso da fundação, né, eu vejo 5 cursos, tá? Sendo 2 obrigatórios e 3 eletivas, e claro que pode pegar eletivas também em outros departamentos, né? Quer dizer, tem lá, né, disciplinas de finanças na parte de administração, tá? Assim, mas né, não existe assim nenhuma faculdade que vá te formar especificamente, treinar para o CFA, tá? Mas né, que eu falei, né, faculdades que têm conteúdos mais, né, quer dizer, com disciplinas ligadas à finanças, teoria das finanças, vai estar mais próximo, né, do programa do CFA, tá? A nota de corte do próprio vestibular da FGV, Luciano, eu já falei um pouquinho no início, a gente não tem nota de corte, tá? Quer dizer, geralmente a gente tem assim, né, a gente tem geralmente posição de corte, tá? Quer dizer, então, né, assim, a gente vai até, né, ano passado a gente foi até mais ou menos, tá? O último recrutado, isso eu posso falar, tá? Qual foi a nota dessa pessoa, não sei. Tá? O último recrutado foi ali para quem estava no 170, tá? Do vestibular, tá? 175 talvez, tá? Mas a gente não passou disso. Tá? Então, eu me lembro da posição de corte. Né? A gente trabalha mais com posição, né? Que tem mais ou menos assim, a gente quer, né, um tamanho mínimo de turma, tá? Quer dizer, tá entre, como eu falei, o nosso geralmente começa entre 65 e 70, tá? E para chegar nisso, aí a gente vai subindo no ranking, mas em princípio, se a gente chegar a determinado patamar, a gente não prefere ficar com a turma pequena e não vai recrutar mais, tá? Então, tá, geralmente nosso ponto de corte fica por aí, tá? Uhum. Tá? Aqui, ó, tem o João falando que o IBE tem uma matéria eletiva específica para o CFA nível 1, tá? É uma eletiva no final de curso. Olha, João, na verdade, o nível 1, tá? Quer dizer, assim, né, boa parte das faculdades que tem muitas finanças te prepara bem, tá? Quer dizer, claro que você não vai fazer o exercício do CFA, tá? Mas tem uma disciplina, mas, assim, mas o nível 1, tá? Quer dizer, se você tem uma boa bagagem de finanças na sua graduação, você faz, tá? O nível 2 e o nível 3 vai além do que a graduação faz, tem que ter um treinamento específico, tá? Mas eu diria assim, que mesmo nas faculdades, tá, que não tem uma disciplina específica de CFA, tá, ela já te dá bagagem de conteúdo para o nível 1, tá? Isso com certeza, tá? Quer dizer, tá um aluno que fez né, uma boa faculdade de economia, tá? E se dedicou às disciplinas de finanças, tá? Ele tá bem preparado para o nível 1. A partir do nível 2, realmente, tá, tem que ter um treinamento bem mais específico, tá? São disciplinas que você não vai ver na graduação, né? Nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo, tá? Tinha aqui também uma pergunta sobre intercâmbio, que eu acho que eu papei mosca, gente. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso antes de encerrar. Intercâmbio, tá? Nós temos intercâmbio, tá? Ele pode ser feito. A Natália até que cuida disso, tá? Se a Natália quiser me cumprimentar depois, tá? A Natália é responsável pelo intercâmbio. Nós temos parcerias com várias universidades, tá? Nós, né, permitimos a partir do 5º período, assim como o estágio também, tá? Os 2 primeiros anos não tem nem intercâmbio, nem estágio. Tá? Até ter summer job hoje em dia, tá? Que a gente permite fazer alguns estágios de verão. Mas o intercâmbio está a partir do 5º período, inclusive até porque é mais interessante, porque para fazer uma matéria do ciclo básico não vale muito a pena, porque o conteúdo é muito semelhante. Tá? E nós temos parceria com mais de 20 universidades hoje em dia, e estamos tentando aumentar isso. Tá? E para aquelas pessoas interessadas, hoje em dia eu acho que 15 a 20% dos nossos alunos fazem, tá? Isso pode ser de 6 meses a 1 ano, tá? No exterior, nessas universidades parceiras, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, na Itália, tem a Bocconi, temos algumas na Espanha, temos nos Estados Unidos a Boston University, estamos fechando com outra, temos na Austrália, no Japão, tem gente que vai para o Japão, tá? Suíça, tem uma série de universidades. Natália, você pode colocar aí depois, de repente, no o site da parte né, de intercâmbio, tá? E o aluno pode ficar de 6 meses a 1 ano, tá? Quer dizer, então, né, todas as disciplinas que forem feitas lá são incorporadas oficialmente no histórico escolar e são consideradas como disciplinas, tá, cursadas aqui e contam para fins de carga horária de curso, tá? Além disso, o aluno, tá, não paga nada adicional em termos de mensalidade. Tá? Então, se o aluno é bolsista aqui do nosso aqui, vai para lá pagando zero. Tá? Que se tem bolsa integral aqui, vai para a Suíça, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa, tá? Pagando a mesma coisa, vai pagando a mensalidade que paga aqui, tá? Sem nenhum custo adicional de FII. Né? Claro que você tem um custo né, de morar fora, tá? O custo de vida, né, obviamente, tem que ser custeado pelo aluno, mas em termos de, né, custo educacional, né, de mensalidade, né, não tem nenhuma adição a mais aí, tá? Não tem nada a mais aí a adicionar.
tá? Então, e nós recomendamos muito, tá? Eu acho que essa é uma experiência muito interessante, né? Que eu vejo hoje em dia também, né? Que eu falo muito com as empresas, muitas empresas, né? Quer dizer, muito mais do que, né? Só ver lá o desempenho do histórico escolar, né? No currículo da pessoa, ver essa questão da experiência internacional. E quando a gente fala de experiência internacional, não é que você precise, tá? Você precise estar numa faculdade fantástica lá fora, estar no Ivy League, Harvard, MIT, não, né? Porque o que um estágio no exterior sinaliza para o mercado de trabalho? Olha, eu fiquei 6 meses ou um ano fora, né? Consegui me adaptar a uma cultura diferente, tive contato com outras maneiras de pensar e fui bem, né? Então, né? E consegui me adaptar bem. Né, dialogar com outras pessoas, né? Então esse tipo de habilidade hoje em dia é muito valorizado pelas empresas, tá? Então nós, né, para quem, né, quem tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, eu recomendo, tá, fortemente, porque é uma experiência realmente que agrega muito do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional também, tá? Quer dizer, então essa experiência, né, quer dizer, do intercâmbio realmente, né, e vários alunos nossos aproveitam, a gente recebe muita gente fora também, né? Todo semestre a gente recebe, né, na escola de 8 a 12 alunos, tá, estrangeiros, né? Então quase 25 por ano em média, tá? E vem alunos também, né, estrangeiros, né, tem aulas com a gente que vem pelo programa de administração, então, né, é um intercâmbio de duas, né, dos dois lados, né? Tanto que a gente tem um número de disciplinas em inglês muito grande, tá? Já no nosso currículo, exatamente para, né, poder internacionalizar a escola, né? Porque senão as empresas falam, universidades não querem fazer parceria conosco. Tá? Então, nós temos uma disciplina obrigatória em inglês, que é a Microeconomia 1, mas temos todo ano na grade, a gente tem 5 a 6 eletivas que são dadas em inglês, tá? Em cada semestre. Ok? E a Natália colocou aí para quem quiser saber um pouquinho mais de intercâmbio, tá? Tem a lista aí das escolas atualizada, tá? Então, tá? Pode prender aí. Tá? E ela colocou agora aí na página, tá? Das universidades. Tá? Pode dar uma olhadinha aí também. Ok? Bom, pessoal, eu tinha uma horinha aqui, estou me estendendo um pouco, mas alguém tem mais alguma pergunta que queira pra colocar? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu chat aqui, peraí. Ah, deixa eu ver. Não, Harvard e MIT nós não temos convênio, tá, Vitor. Por quê? Porque geralmente essas escolas elas cobram, tá, adicional a mais, tá? E é muito caro, inclusive, tá? Então, assim, a gente só faz convênio com universidades que têm simetria, quer dizer, eles mandam alunos, a gente manda alunos para lá sem cobrar nada mais por isso, tá? É possível fazer intercâmbio em mais de uma universidade parceira? Só, Natália, eu acho que pode ficar 6 meses em uma e 6 meses em outra, Natália, você que. Pode, mas aí você faz o Então, processo sem todo som, Natália. novamente. Você abriu o seu áudio, mas não está vindo aqui. Vocês estão ouvindo? Não. Eu tô ouvindo direitinho. É, Então sou eu que não estou ouvindo. Desculpa. Eu que estou com o som livre, eu que estou com o som desligado. Se alguém abriu o áudio, desculpa, então, agora que eu vi que eu estou. tá ouvindo agora? Eu que estou com o áudio mudo aqui para mim. Eu estou sem retorno. Desculpa, estou falando besteira. Tá, eu vou falar então. É, Você pode fazer sim, mas aí você participa, você faz o processo para o primeiro semestre, né? Os primeiros 6 meses. Quando você estiver lá e se você quiser trocar de universidade, você inicia o processo todo novamente. Então, entra com os mesmos pré-requisitos, enfim, né? A gente faz toda a análise novamente e verifica se a gente pode te nomear, né? Fazer sua indicação para outra universidade ou não. Mas é possível, não passando de um ano o total de tempo que você fica fora. Pois é possível sim fazer combinações, tá? E eu acho que teve alunos que inclusive fazem isso, tá? Gente, se alguém fizer uma pergunta por áudio, aí desculpa, tá? Que eu não, eu tava com eu tinha botado aqui né, os barulhos externos, tá? Então agora que eu vi que eu que tava com, né, não estava ouvindo as pessoas. Bom, então eu acho que é isso, tá? Então, de novo, tá? Qualquer pergunta adicional que vocês tenham, tá? Podem enviar e-mail para a gente, se quiserem visitar a escola, tá? Também é só marcar com a gente. Tem prazer enorme em receber, conversar sobre dúvidas adicionais, né? Passear pela escola, apresentar a estrutura, tá? Mas tá? Agradeço então a vocês aí pela participação, tá? Desejo sucesso na escolha de vocês, tá? Quer dizer, se forem, né, escolher a FGV, serão super bem-vindos.
tá? Mas também, né, que se não for também, quero que tenha muito sucesso aí na escolha, aí no começo né, da trajetória de vocês aí, né, no ensino superior, tá? Tá? Então, estamos à disposição, tá? Qualquer dúvida adicional, tá? É só mandar para aquele e-mail gradeco, grade, né, de graduação, ecoeconomia, tá? Gradeco, @fgv.br, tá bom? Ô, Vitor, vai ser super bem-vindo. Espero, né, recebê-lo em breve aí, né, no Boas-Vindas, já no dia 11 de dezembro. Espero conhecê-lo aí pessoalmente. Tá bom? Gente, então, obrigado, Natália, obrigado, Flávia, obrigado aí a todo mundo que participou, quem fez pergunta, quem só acompanhou também. Tá? Muito obrigado pela atenção aí, boa noite. Tá? E, né, boa sorte aí, tá, nesse final de ano aí nos processos seletivos. Um abraço, até logo. Tchau, tchau, pessoal.